quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa e cercado por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Ah, quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Ah, quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção. E quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu encontro em ti. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Eu só quero estar. Eu só quero, eu contigo quero estar. Ah, eu só quero estar, é o que eu quero. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Queridos irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja no seu coração. Se Deus permitiu, hoje é domingo. Estamos celebrando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, com muita coragem, entendendo que Deus é soberano e tudo está no controle de suas mãos. Hoje completa 20 domingos que nós não nos encontramos lá no cantinho gostoso de Cascadura. Porém, temos trocado mensagens, telefonemas e juntos a gente vai se comunicando e, acima de tudo, estamos ligados ao Senhor pelo Espírito Santo, estamos ligados uns com os outros também e sempre em oração e intercessão. Estamos acompanhando tudo acontecendo no Brasil e no mundo, as mortes, as curas, as vitórias de muitas pessoas, digamos assim, a curva que sobe, a curva que desce, a curva que se estabiliza, é o platô, enfim, todos esses termos novos que nos últimos 4 meses têm feito parte da nossa agenda. Mas esperamos que brevemente
a vacina possa ser descoberta e tudo possa voltar à normalidade. 2021 é logo ali, ele já está na esquina chegando para a gente. Mas nesse momento te convido a adorar em espírito e em verdade e juntos conhecer um pouco mais Deus ou daquilo que Ele quer falar conosco. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8. E quem vai fazer esta leitura é a nossa ministra de música, a Rose. Preste bem atenção nesse texto maravilhoso quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ok? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Obrigado, Rose, pela sua leitura. Bem, irmãos, nesse texto que os irmãos leram, nós encontramos mais uma vez a palavra do Senhor nos tranquilizando acerca do que significa o sacrifício de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no finalzinho dessa leitura, nós aprendemos que nada que acontece aqui na terra é maior do que aquilo que vamos viver no céu. A glória na eternidade. Tribulações, lutas, dificuldades, perseguições, mortes, vírus, pandemias, terremotos, o que seja. Na eternidade, ao lado de Jesus, nós temos a certeza absoluta que viveremos na presença dele. Deixe que essa palavra que foi lida pela Rose nessa manhã fique no seu coração, fortaleça o seu coração. Sabemos que essa pandemia ela tem produzido mais prejuízos para uns do que para outros, mas todos nós fomos atingidos por isso. Não existe discriminação nenhuma do vírus. Todos nós, mais ou menos, de uma forma indireta ou direta, estamos sendo afetados por essa pandemia e temos buscado sabedoria no Senhor, irmãos, para vivê-la. Não é isso? Eu tenho certeza que você tem buscado isso na sua casa, junto com a sua família. E a gente vai continuar firme nesse propósito. Ainda temos uns meses pela frente que vai envolver isolamento, usar máscaras, álcool gel, não iremos nos lugares que gostaríamos de ir, não estaremos com as pessoas que gostaríamos de estar, mas é por pouco tempo, né? A gente já passou mais tempo com a pandemia do que vamos passar e a gente crê nisso e vamos continuar nesse propósito. Nesse momento convido você para adorar o Senhor, nós vamos cantar o louvor Quando Entro na Tua Presença. Então faça isso e daqui a pouquinho eu volto, ok? Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue
transforma. O meu coração se alegra em Jesus. Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. Minha vida se renova, meu semblante se transforma, o meu coração se alegra em Jesus. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Aleluia! Quando entro em tua presença, quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. Minha vida se renova, meu semblante se transforma, o meu coração se alegra em Jesus. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Aleluia, Senhor, somos livres de toda condenação. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Aleluia! A palavra do Senhor, irmãos, nos ensina muitas coisas e Deus é dono de tudo. Louvado seja o nome dele. Viver na presença dele é a nossa grande alegria. E assim a gente continua. No Salmo 27, versículos 7 e 8, nós encontramos o salmista nos trazendo uma palavra muito importante. Vamos ler? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo.
Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Isso aí, irmãos. A palavra nos sustenta, a palavra nos guia, a palavra nos norteia. A palavra de Deus não nos deixa perdidos, em hipótese alguma. Eu e você precisamos estar nela em todo o tempo, fazendo a vontade do Senhor. Nesse momento agora, você vai matar a saudade aí da Kátia Figueiredo, que é regente do Expressão de Louvor. Ela vai cantar um hino chamado Manhã. Mate a saudade dela e louve junto com ela, ok? Daqui a pouquinho eu volto. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Tu saberes quem sou, meu sofrer, minha história. Toma o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Vem, se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Bem, meus irmãos, matar a saudade da Kátia? Creio que sim, né? Ela faz parte da história da PIB de Cascadura, juntamente com a sua família. E juntos, né, e a tecnologia nos ajuda, vamos celebrando a nossa fé. Como vocês sabem, queridos, nós estamos na campanha de Missões Rio. A cidade clama. Todo mês de julho a ênfase é essa. E temos mostrado vídeos para os irmãos, o hino oficial, a música oficial. É uma prestação de contas daquilo que está acontecendo nos presídios, nos hospitais, no porto, na capelania socioeducativa, nas ruas, enfim, todos os projetos, revitalização de igreja, plantação de igreja. Os desafios continuam sendo grandes na nossa cidade, mesmo tendo 600 igrejas batistas e mais de 130 mil membros. Mas a nossa cidade é grande, vocês sabem muito bem disso. No dia de hoje, quem estará conosco é o pastor Cláudio Barreto. Ele é capelão prisional. Eu também fui, né, mas fui na prática quase 10 anos, indo para os presídios e vendo a realidade
desse ambiente que envolve tanta dor, tristeza e pecado. Junto com a irmã Denise, né, Batista, que é a mãe dele, do pastor Cláudio, trabalhamos fazendo muitas coisas, aprendi muita coisa com ela e ela foi mentora de muita gente aí que hoje trabalha nesse projeto. Não é isso? Lá por 2014, 2015, ajudei eles a fundarem também a ONG Luz da Liberdade, que ajuda tanto aqueles que estão dentro dos presídios, quanto os egressos, que são aqueles que saem depois de cumprirem as suas penas e precisam recomeçar a sua vida. Então, o projeto Luz da Liberdade, ele ajuda na ressocialização dessas pessoas, convertidas ou não. Não é isso? O braço de Deus é o braço que abençoa de forma plena as pessoas que querem ajuda dele. Preste bem atenção na mensagem que ele vai trazer nessa manhã e daqui a pouquinho eu volto, ok? Olá, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cascadura. É uma alegria muito grande participar com vocês deste culto. Eu agradeço muito a Deus, pastor Marcos Coelho e toda a equipe de liderança da igreja e a cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Cláudio Barreto, eu sou pastor e missionário da Convenção Batista Carioca nos presídios aqui do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje desse trabalho missionário, do que nosso Deus tem feito através desse trabalho missionário. O tema da campanha de Missões Rio para este ano é sobre o clamor da nossa cidade. A cidade clama. Quem responderá? É a pergunta. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, somos a resposta de Deus para esse mundo. Somos nós. Somos eu e você. Eu sou casado com Elizabeth, nós temos 3 filhos, o Gabriel, a Estela e o Benjamin, e somos membros da Comunidade Batista Vida, ali no Rocha, pastor Ulisses Torres. Trago um abraço para cada um dos irmãos aí. Irmãos, campanha desse ano nós temos um alvo de R$600 mil, e esse valor é o valor anual que cobre somente o sustento dos missionários nos mais diversos campos da nossa cidade. Quem já esteve preso ou internado no hospital, ou perdeu algum ente querido, esteve enlutado em um dos cemitérios da cidade, ou acompanhando o trabalho missionário através do esporte nas comunidades, em diversos lugares da cidade, ou numa escola e percebeu a importância da atuação de um missionário lá junto aos seus filhos. São muitas questões que os estudantes enfrentam, e os missionários na capelania estudantil conseguem ser usados por Deus ali para abençoar a vida de muitos jovens, alguns que já haviam desistido da vida, perdido a esperança, e Deus tem operado maravilhas ali nesse meio. A prevenção à dependência química também. Quem já teve algum parente ou amigo, alguém próximo se perdendo para as drogas, sabe muito bem, cada um desses lugares, a importância que um missionário tem em cada um desses lugares. A missão portuária atende pessoas que estão viajando durante muitos meses longe da sua família, e cada um deles sabe muito bem a importância. Quando eles têm um encontro com um desses missionários lá no porto, a diferença que isso faz na vida deles é muito grande. Eu espero que durante esse período de campanha de Missões Rio, cada um dos irmãos e irmãs possam ter acesso a essas informações, conhecer um pouco mais sobre cada um desses trabalhos missionários que são, assim, de suma importância para a nossa cidade. O texto está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e abertura de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto que Lucas retrata é o momento em que o nosso Senhor faz a leitura de um trecho do livro do profeta Isaías. Nosso Senhor Jesus havia sido batizado nas águas por João, e ele é levado ao deserto para ser tentado, e após vencer essa tentação, ele então retorna para a sua cidade de Nazaré e vai num sábado, numa sinagoga, como de costume. Eles faziam a leitura dos textos, e
o nosso Senhor Jesus recebeu então nas suas mãos o rolo do profeta Isaías. E ele encontrou exatamente este trecho que ele faz essa leitura, que estão nos versos 18 e 19. Depois disso ele devolve o rolo e se assenta. E todos estavam atentos ao que ele diria. E ele diz: hoje se cumpriu o que esse texto das Escrituras Sagradas diz. Interessante, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele entende o propósito maior das Escrituras Sagradas, que não é somente para que ouçamos ou tenhamos conhecimento dos textos bíblicos, ou estudemos e possamos aprender muito sobre os textos bíblicos, mas para que ele seja cumprido, o propósito de Deus seja cumprido e obedecido nas nossas vidas. E foram essas as palavras do nosso Senhor a respeito desse texto. Interessante que Lucas continua relatando, e ele diz que todos estavam muito admirados por causa do testemunho de Cristo, porém alguns deles questionavam: este não é filho de José, o carpinteiro? E havia um preconceito muito grande dos seus conterrâneos ali. E ele, nos versos seguintes, ele trata sobre isso. Interessante, irmãos, que o nosso Senhor Jesus foi vítima de preconceito por um grupo que era vítima de preconceito. Os galileus eram vítimas de preconceito dos demais judeus. Eles eram judeus, porém, houve uma mistura muito grande naquela região ali com gentios. E os judeus que eram de Jerusalém e de outras regiões, eles consideravam os que eram da Galileia como se não fossem boa coisa. Tinha um provérbio que você vai ver registrado nas Escrituras perguntando: pode vir coisa boa de Nazaré? Quando Filipe então é apresentado a Jesus, ele faz esse questionamento: será que pode vir coisa boa de Nazaré? E nós questionamos, irmãos, será que pode vir coisa boa de dentro de uma prisão? Será que de dentro de uma prisão Deus pode transformar a vida de alguém e sair de lá alguém que pode ser útil para o Evangelho de Cristo e para a nossa sociedade? Nós veremos um pouquinho hoje do que Deus tem feito e a resposta para esse questionamento. Mas o apóstolo Paulo, sim, aquele que um dia foi Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos por preconceito, por acreditar que eles estavam criando uma seita no meio da religião pura, que era o judaísmo para ele, que estavam descumprindo os propósitos do Eterno e blasfemando contra a palavra do Eterno, esse Saulo de Tarso teve um encontro então com Cristo. E o texto diz que ele ficou cego, precisando de que a sua vista fosse aberta. E quem Deus escolhe para orar por Saulo foi Ananias. E Ananias questiona a Deus sobre isso, quando Deus o chama para orar por Saulo. Mas Senhor, o Senhor me chama para orar por esse homem? Grande era o preconceito que Ananias tinha contra Paulo. E Paulo sofreu muito preconceito durante toda a sua vida e todo o seu ministério, a respeito do seu apostolado, sobre muitas questões. E ele pôde intervir quando ele percebe Pedro, então, agindo com preconceito para com os gentios. E Paulo, então, chama a atenção de Pedro em relação a isso. E ele vai tratar em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16, que se conhecemos alguém segundo a carne ou a forma humana, humanamente falando, nós não devemos mais olhar essa pessoa. Se essa pessoa teve um encontro com Cristo, nós devemos observar essa vida então segundo a atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Isso quer dizer, irmãos, que se alguém é levantado por Deus para servir de alguma forma ao Evangelho de Cristo, nós não devemos observar carnalmente o passado dessa pessoa ou o momento antes dela ter sido escolhida por Deus para isso, mas a vida dela, se realmente é guiada pelo Espírito Santo de Deus e se é Deus cumprindo o propósito dele na vida dessa pessoa, é isso que conta. O testemunho de Paulo é de alguém que realmente nasceu de novo. E ele não se gloriava nas coisas terrenas, ele se gloriava no poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Assim como o nosso Senhor Jesus. Esse texto de Isaías, ele diz: é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim. É Ele que é soberano, é Ele que manda na minha vida. Eu estou submisso ao poder dele. Por estar submisso ao poder dele, eu então recebi uma unção, uma capacitação. Nós somos discípulos de Cristo e fomos chamados para ser como Ele. E se Ele está debaixo desta unção e desta capacitação e da autoridade do Espírito Santo de Deus, assim deve ser também na nossa vida, irmãos.
Não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para aquele que nos resgatou e nos chamou e nos libertou e nos deu salvação e nova vida. Viver para o propósito dele, para a vontade dele, no poder dele. É natural olharmos para nós e vermos que há limitações e dificuldades, que talvez nós não sejamos capazes de cumprir esse propósito. Por isso que o Senhor Jesus ele começa lendo dizendo: é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim, e foi ele que me capacitou para isso. O mesmo Espírito, o mesmo poder está sobre as nossas vidas, nos capacitando para cumprir o propósito de Deus. Aonde nós estivermos, hoje estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pode ser que esteja alguém assistindo este vídeo que esteja nos mais diversos lugares do nosso planeta. E onde você estiver, o propósito de Deus é vivo em sua vida. E se você se submete ao poder do Espírito, Deus é poderoso para fazer cumprir o propósito dele na sua vida, onde você estiver. Você precisa estar certo que as circunstâncias ao redor não podem influenciar, mas o poder de Deus é que tem que estar sobre a sua vida. As circunstâncias internas, as suas limitações e dificuldades, não são elas que devem determinar o que vai acontecer na sua vida, mas sim o poder do Espírito Santo de Deus, a capacitação que ele te dá e o propósito dele para a sua vida. Diante disso, eu quero mostrar para vocês a missão da Convenção Batista Carioca. Tem um slide aí que diz que a missão da Convenção Batista Carioca é viabilizar, é tornar viável. Não é substituir o trabalho da igreja no cumprimento da missão, mas é viabilizar para que a igreja tenha acesso a isso. Hoje em dia é muito difícil você entrar numa prisão do Rio de Janeiro, eu diria quase impossível, para você anunciar o Evangelho lá. Mas a Convenção Batista Carioca há 35 anos tem feito esse trabalho. E através da Convenção Batista Carioca, muitas igrejas estão conseguindo cumprir o seu propósito, o propósito de Deus para a sua igreja, em atender o clamor das pessoas que estão em prisão e o clamor da nossa sociedade, porque o sistema prisional não transforma a vida de ninguém. São muitos familiares que ligam pedindo para nós atendermos pessoas que estão presas. Não para atendermos materialmente ou humanamente falando, mas para atendermos espiritualmente, porque sabe que de nada adianta a pessoa ficar presa lá e sair do mesmo jeito que entrou ou pior. E o sistema prisional não tem poder para transformar a vida de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus e o Evangelho de Cristo tem. Na próxima imagem tem, falando sobre a missão prisional, nós temos 2 missionários hoje atuando, eu e o pastor Laércio de Oliveira Vasconcelos, atuando integralmente nesse ministério. Nós precisamos de pelo menos mais 3 missionários esse ano atuando integralmente nesse ministério, porque nós levantamos liderança lá dentro, nós temos pastores, obreiros lá dentro, mas nós precisamos acompanhá-los, ajudá-los, ferramentá-los para que eles exerçam então a sua missão lá dentro. Na próxima imagem tem uma carceragem, pessoas que acabaram de ser presas, elas têm as suas roupas tiradas, elas ficam desprovidas de tudo e elas ficam com o coração muito aberto também ao Evangelho. Há uma necessidade muito grande, tanto de materiais quanto do Evangelho, do perdão de pecados, do quebrantamento, de ouvirem a palavra de Deus e terem suas vidas transformadas. Muitas já não têm mais esperança, algumas desistem até de viver, mas o Evangelho de Cristo faz diferença na vida de cada uma dessas pessoas. É o que vocês vão ver na próxima imagem. Tem um grupo que ouviu o Evangelho, se quebrantou, se arrependeu e se levantaram entregando a vida do Senhor Jesus. E muitas histórias, eu olhando essa foto e vendo cada um deles, eu lembro de alguns deles e das histórias de transformação, e olhar para a vida deles hoje e ver o que Deus fez. É maravilhoso, irmãos, alegra muito o meu coração. A próxima imagem tem o primeiro batismo que eu fiz, uma unidade prisional, num local que hoje é um templo. Está na próxima foto aí. Um grupo coral, jovens que antes serviam ao tráfico de drogas. Hoje Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje esses jovens se dedicam ao louvor do Senhor, a proclamar o Evangelho, a transformar a vida de outros lá dentro pelo poder do Evangelho. Isso é maravilhoso de ver. Tem uma placa na próxima imagem que fala da escola que foi inaugurada nesse presídio. Não tinha escola nesse presídio quando nós começamos a fazer os cultos lá, e nós fizemos uma escola no local onde era o local de castigo, porque incomodava muito o nosso coração ver a situação deplorável que era aquele espaço lá. E nós chegávamos lá e víamos que as pessoas eram presas analfabetas, nós íamos fazer estudos bíblicos, distribuíamos as Bíblias, e alguns devolviam as Bíblias porque não sabiam ler. Eles tinham presos sem saber ler e escrever, cumpriam a sua pena e saíam de lá sem saber ler e escrever. E nós não podíamos ver essa situação e não fazer nada para responder esse clamor. E se tem escola hoje no sistema prisional do Rio de Janeiro, hoje a Secretaria de Educação assumiu junto com a de Administração Penitenciária. Essas escolas hoje são
geridas pela Secretaria de Educação. Porém, na época em que não havia escola no sistema prisional, a igreja foi que fez isso. E se tem escola hoje no sistema prisional, foi porque a igreja começou. A igreja foi que iniciou as escolas no sistema prisional. Isso é para a glória de Deus. Nessa placa está escrito aí: projeto realizado por uma missionária com apoio da Convenção Batista Carioca. Foram os batistas cariocas que inauguraram a primeira escola no sistema prisional, assim como a maioria das escolas e universidades no mundo nasceram por causa das Escrituras, né? Por causa dessa necessidade, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e fossem transformadas por ela. Na próxima imagem tem um grupo que vocês vão ver. Eles são um grupo de evangelistas dentro desse presídio. Na camisa deles está escrito: presos, porém libertos. Porque a liberdade em Cristo Jesus é profunda, é plena. É muito mais importante do que a liberdade física, não que esta não seja. Mas é interessante como muitas pessoas podem questionar isso, como questionaram aquele homem que foi descido por 4 amigos de um telhado diante de Cristo, numa casa que estava lotada. O homem jazia numa cama, ele não andava. E quando o Senhor vê a fé daqueles homens, vira para aquele homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E todos indagavam como que poderia ele perdoar pecados. E ele em seguida diz: para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Muitos pensavam que o que era mais importante na vida daquele homem era ser curado, para que ele pudesse então andar e caminhar. Mas de que adiantaria ele andar e caminhar, morrer e ir para o inferno, se a vida dele na eternidade não recebesse a salvação em Cristo Jesus? Nós entendemos que a mais profunda e mais plena e perfeita liberdade, ela é a liberdade que há em Cristo Jesus. Esses homens trabalham, ele tem um ministério dentro da prisão, anunciando o Evangelho para os outros, né? A palavra de Deus em 2 Coríntios mesmo, quando Paulo diz que a ninguém devemos conhecer segundo a carne, se conhecemos então devemos olhar segundo o Espírito, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso é porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou um ministério, o ministério da reconciliação. Todos que fomos reconciliados com Deus temos esse ministério, recebemos de Deus essa missão, essa incumbência de reconciliar outros também com Ele através de Cristo Jesus. Na próxima imagem tem um grupo de mulheres, é o coral ali no presídio Nelson Hungria. Nós atendemos 2 unidades femininas, além das 4 masculinas que trabalhamos, e tem mais algumas imagens aí dos estudos bíblicos feitos com essas mulheres. Na próxima imagem tem os batismos. Nós batizamos muitas estrangeiras, 3 delas nós recebemos notícias, né? Uma é missionária na Tailândia, outra é missionária em Filipinas e outra missionária em Angola, missionárias que estão fazendo um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Recebemos relatos dos frutos, do resultado desses trabalhos, e foram mulheres que conheceram o Evangelho dentro da prisão aqui no Rio de Janeiro, vasos escolhidos por Deus que estavam dentro de uma prisão, e Deus mudou a vida delas e hoje elas têm glorificado o nome de Deus com as suas vidas. Na próxima foto tem um grupo, o Ministério de Louvor do presídio Evaristo de Moraes, ali em São Cristóvão. Esse presídio, quando nós começamos o trabalho ali, tinham 25 internos só convertidos, e nós começamos a fazer um templo ali. E na época eu lembro que o diretor falou que o lugar era muito grande para um grupo tão pequeno, mas chegou uma hora que não cabiam mais dentro do templo. O templo acondicionava 320, 340 pessoas, colocando assim muitos deles em pé, e chegou uma hora que a igreja cresceu tanto que os convertidos já não cabiam mais dentro do templo. E para reunir a igreja toda, nós tínhamos que fazer os cultos na quadra, como está na próxima foto aí. É um culto na quadra, com o coral, o teatro se apresentando, né? É um culto na quadra e tem um grupo de teatro aí se apresentando diante dos irmãos, a igreja reunida na quadra, e o grupo de teatro dos irmãos presos se apresentando lá, e nós conseguimos ainda trazer outros internos de outras celas para participar do culto conosco. Na próxima foto vocês vão ver um grupo de joelhos, na verdade a igreja inteira está de joelhos, mas tem um grupo que está à frente de joelhos. Esses homens se entregaram aí para cumprir o ministério que Deus confiou a eles. São cristãos, convertidos, batizados, discipulados, e que entenderam o propósito de Deus para a vida deles aí, enquanto estão cumprindo pena, para serem obreiros, para servirem esse ministério lá. Então foram separados diante da igreja para servirem esse ministério. E como nós não temos como tirá-los de lá para fazer um seminário, nós iniciamos um seminário lá dentro da prisão, como está na próxima foto aí. A primeira turma que nós fizemos
né, desse seminário dentro da prisão. Estamos indo para a 9ª turma agora. Né? Cada turma nós formamos em média entre 40 a 45 pastores leigos, evangelistas, e esse ministério tem crescido cada vez mais. Na próxima imagem tem a biblioteca nossa e a equipe que cuida lá do acervo, a parte da liderança ali da igreja, né? E a Sociedade Bíblica do Brasil é que doa todo esse material acadêmico, as bíblias que nós distribuímos nos presídios. É a missão da Sociedade Bíblica, né? Doar a palavra de Deus para quem não tem condições de pagar, e é uma bênção ter essa parceria. O resultado disso, irmãos, está na próxima foto. Mais um grupo sendo batizado aí, tem mais uma foto aí do batistério, mais batismos acontecendo, e a próxima foto do culto na quadra não tem mais aquele espaço para o teatro se apresentar, né? Tem mais uma aí que é uma foto do alto, dá para você ver a quadra completamente lotada. Esse foi um culto que nós fizemos em novembro de 2019, foi o aniversário de 21 anos do templo, né? Da inauguração do templo aí nesse presídio. E agora nós temos que colocar as cadeiras do lado de fora da quadra para conseguir reunir esse grupo todo aí. Tem mais uma foto aí do grupo em pé, no momento de oração, depois da palavra. E na próxima imagem tem um rapaz que está com um saquinho na mão. E ele está com um sorriso meio amarelo no rosto, né? Nesse dia, a missionária Denise, não sei se dá para ver, ela está lá em cima distribuindo esses materiais junto com um grupo do CIEM, que está de camisa amarela na parte de baixo. E fui eu que bati essa foto. Eu tirei a foto no momento em que esse rapaz foi chamado pelo nome, ele recebeu esse kit. Então eu bati essa foto, em seguida ele me abraçou e não me largou mais durante um bom tempo. Ele começou a chorar, irmãos. Eu não esperava isso, né? E ele começou a chorar e ele falou assim: meu irmão, eu tenho quase 3 anos sem notícia da minha família. Depois eu fui saber, ele havia sido transferido há pouco tempo para essa unidade prisional. Ele veio de uma outra unidade, então ele não conhecia o nosso trabalho lá, a continuidade do nosso trabalho. Então ele fez esse relato, ele falou: tem quase 3 anos que eu não tenho notícias da minha família. Eu imagino como deve ser difícil para algumas pessoas ficarem 1 mês, 2, 3 meses sem abraçar alguém da família, só falando por telefone ou chamada de vídeo. Mas esse rapaz, ele estava preso há quase 3 anos e ninguém da família dele foi vê-lo ou levar qualquer tipo de material para ele. Nós atendemos com materiais de higiene, tanto homens quanto mulheres, que não têm visita da família, que não recebem material nenhum de ninguém. Essas pessoas ficam anos sem sentir o cheiro de um sabonete. Várias vezes eu chegava nessa unidade, alguns deles me abraçavam e ficavam cheirando a minha roupa, para sentir o cheiro de roupa de casa, porque eles já estavam cansados do cheiro de cadeia. E esse jovem, ele chorou muito, porque doía muito esse abandono da família. E ele falou assim: hoje é o dia do meu aniversário. Eu não queria vir para o culto, os irmãos estavam insistindo para eu vir para o culto, eu não queria nem levantar da cama, eu não queria nem viver mais. Ele chorava muito, irmãos. Ele havia perdido completamente a esperança. E aí ele falou que os irmãos insistiram tanto, que ele foi para o culto. Ele falou: eu cheguei aqui, fui chamado pelo nome, e eu recebi esse presente. E ele segurava aquele sabonete, aquele creme dental. O saquinho tinha um sabonete simples, barato, um creme dental comum, um barbeador desses mais baratinhos. Não lembro mais o que tinha, a gente costuma às vezes colocar um Evangelho de João, alguma mensagem. Mas uma coisa muito simples, muito barata. Ele agarrava aquilo, ele dizia assim: Deus me ama, Deus me ama. Aquele kit trouxe esperança para a vida desse homem. Trouxe a forma dele tocar, o amor de Deus tocar nele, de uma forma tão simples, mas tão profunda e tão poderosa. Se soubéssemos o quanto Deus pode fazer através de um sabonete, de um creme dental, de um absorvente para uma pessoa que está presa, nós imaginaríamos aquele momento que a multidão estava ouvindo a Cristo e os discípulos falam para que o Senhor despedisse eles para que comprassem o que comer. Jesus fala: deem vocês o que comer. E eles falaram: mas Senhor, é muita gente, nós temos pouco dinheiro. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles trazem um menino e falam assim: tem só um menino aqui, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso diante dessa multidão? E Jesus fala: dá para mim o que vocês têm. Quando nós entregamos para o Senhor Jesus aquilo que temos, é Ele que faz a obra, irmãos. Seja um sabonete, seja um pacotinho de absorvente. Imagina se cada um de nós desse um pacotinho de absorvente por mês. Quantos absorventes nós conseguiríamos atender? Quantas mulheres seriam atendidas? Eu acredito que todas elas. Não teria uma mulher sofrendo dentro de uma prisão sem ter um absorvente durante tantos anos.
se a igreja ouvisse o clamor e atendesse esse clamor. A próxima imagem tem as famílias que nós atendemos aqui fora, nós acompanhamos também essas famílias, tem foto de crianças também. A próxima imagem tem os filhos de pessoas que estão presas, conheceram o Evangelho, Deus está mudando a vida dessas pessoas. Tem mais uma foto aí, tá eu e o pastor Marcelo, estamos de máscaras, que é nesse período de quarentena aqui no Rio de Janeiro, né? Período entre março e julho, né? Um período que ficou proibido as visitas no sistema prisional. Nós não podíamos entrar e fazer os cultos, juntando todos eles para ouvirem a palavra, mas estávamos lá, levando material de higiene, levando bíblias, levando material devocional. Continuamos atendendo as unidades prisionais em todas as suas necessidades, da forma que Deus tem nos permitido. Estamos gravando cultos, seja em vídeo, seja em áudio, para passar lá dentro do presídio, para que eles possam continuar ouvindo a palavra e se fortalecendo. É um momento muito difícil, carece muito das nossas orações e da nossa atuação também. Tem mais uma foto aí também da entrega de materiais. O carro está até mais cheio nesse dia, que foi um presídio feminino, é o presídio Talavera Bruce, são muitos absorventes ali, a necessidade delas é muito grande. Eu agradeço a Deus pela igreja que tem suprido isso. Tem uma foto que eu estou aí com o Tiago e o Paulo, são egressos do sistema prisional. O Tiago ainda está em monitoramento e o Paulo está em liberdade condicional, assinando lá de 3 em 3 meses. E eles estão aqui fora, passando por lutas, passando por dificuldades para conseguir emprego, para refazer a sua vida. E nossa equipe também atende e acompanha eles. Tem mais uma foto aí, a gente está fazendo a entrega de material de limpeza, de higiene e cesta básica, também para um rapaz que está de camisa azul e vermelha, é o Sebastião. Ele fazia parte do grupo de teatro, lá dentro do presídio, aquele grupo de teatro que vocês viram se apresentando lá. Hoje o Sebastião está em liberdade, saiu em liberdade no período de quarentena, sem conseguir tirar os documentos, porque o Detran se encontra fechado para esse tipo de serviço. Então ele sem nenhum tipo de documento, dificuldade de conseguir emprego, muita luta aqui fora, e a nossa equipe também está suprindo, atendendo essas pessoas aqui fora, para que elas tenham uma vida digna que glorifique o nosso Deus. E a última imagem, irmãos, vocês estão vendo um grupo bem grande aí, diferente da primeira foto que vocês viram, né? Esse grupo que vocês estão vendo é o grupo que nós fazemos o encontro anual. São homens e mulheres que foram alcançados dentro das prisões, tiveram suas vidas transformadas, e nós olhamos para eles uma vez dentro do presídio, perdidos, distantes de Deus, sujos pelo pecado, sem entendimento, em situação terrível. E hoje nós olhamos e vemos aí pastores, professores, taxistas, publicitários, tem um mecânico ali também, tem advogados, homens e mulheres transformados por Deus, aqueles que vieram da nossa Nazaré, da nossa Galiléia, e foram transformados por esse Deus. E tem a próxima imagem, que é a necessidade que nós temos, né, de intercessão. São muitas lutas e dificuldades que nós enfrentamos ali, precisamos de cobertura em oração, precisamos que os irmãos se lembrem em oração desse trabalho constantemente. Precisamos de mobilizadores para lembrar a igreja desses materiais, da necessidade do apoio da igreja nesse trabalho, da participação, da oportunidade que a igreja tem de participar da grande obra que Deus tem feito aqui na nossa cidade. Precisamos de voluntários também para os nossos trabalhos, atendimentos, aquilo que é feito. E precisamos de mantenedores também, irmãos, para esse trabalho. Os deslocamentos, o custo com a equipe, o sustento dos missionários. É importante que isso tenha a constância. É muito importante manter esses missionários lá, atuando, trabalhando e acompanhando esse trabalho, né? Nós somos a resposta para o clamor da nossa cidade. Seja você também a resposta para esse clamor, participando disso como mantenedor. Se nós tivéssemos 250 mantenedores, com R$50 mensais, conseguiríamos colocar pelo menos mais 3 missionários, atuando, trabalhando diretamente nas unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro, né? E aumentaria esse número então de 2 missionários para 5 missionários integrais atendendo essas unidades prisionais. São 6 unidades que nós atendemos aqui no Rio de Janeiro, e poderíamos ampliar para um número maior de unidades prisionais. Precisamos também de sabonetes transparentes, sabonetes brancos, absorventes íntimos, creme dentais, camisas brancas, equipamentos de som para as igrejas que nós temos lá dentro. E nesse último slide os irmãos vão ver o contato. Você entrar no site de missõesrio.com.br,
você vai ver mais informações a respeito desse trabalho e como que você pode apoiar e participar também desse trabalho. Onde você estiver, você pode e deve participar desse trabalho. É o Senhor Deus que está sobre a nossa vida. Se Ele está sobre a sua vida, Ele tem um propósito sobre a sua vida nisso. E Ele é poderoso para fazer cumprir o propósito dele também na sua vida. Tem um contato aí da Capelania Prisional e da Convenção Batista Carioca. Eu agradeço muito a oportunidade. Se os irmãos quiserem mais informações, tem como entrar em contato conosco e obter essas informações. E a minha oração é para que Deus cumpra a palavra dele e o propósito dele nas nossas vidas, para a glória do nome dele. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Então, meus irmãos, vocês viram? É o trabalho que Deus vai fazendo, levantando os seus obreiros para irem em lugares específicos, para salvar pessoas específicas. Eu sou testemunha que Deus salva pessoas dentro do presídio. Deus tira as pessoas das drogas, tira das ruas, mas acima de tudo, irmãos, tira das trevas. Esse é o grande desafio de todos nós. E quando Deus tira das trevas e coloca na luz, essa pessoa anda na luz por toda a sua vida, até que cheguemos à eternidade com Ele no céu. Amém? Continue orando pela vida do pastor Cláudio, da sua família, todos os nossos missionários que atuam na nossa Convenção Batista Carioca. Amém? Nesse momento, você vai louvar e ver o clipe que é feito pela nossa equipe de louvor, não é isso? Quem responderá ao clamor? É uma pergunta. Todos nós sabemos que nós somos a resposta. Basta que cada um de nós, a cada dia, se posicione diante desses desafios. Amém? Louve ao Senhor nesse momento e daqui a pouco eu volto novamente para as últimas orientações. Ok? Vem junto a nós e por todo lado, tantos perecem sem ter salvação, buscando alegria pra vida vazia, distantes de Deus, seguem sem direção. Veja em piedade se multiplicar a paz e o amor, onde posso encontrar o peso de morte, o pecado e a dor, afligem o povo. Ouço o clamor, ouço o clamor, a nossa cidade clama. Quem ouvirá, quem responderá ao clamor? Quem vai dizer este povo que a nossa esperança está no Senhor? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Parentes, irmãos, amigos, vizinhos, todos carecem da nossa oração, mas Deus nos convida a ter nesta vida um pouco a mais de atitude e ação. Vemos as guerras, a falta de paz, doenças e dor, o pecado nos traz. São tantos feridos, carentes de amor, o povo suspira, ouça o clamor.
Bem, irmãos, estamos chegando aí ao final de mais um culto, se assim Deus permitiu. Como vocês sabem, nossa igreja ela não parou as suas atividades no que tange a missão que ela tem com projetos missionários, projetos sociais, sustento de pessoas, concessionárias, colaboradores, parceiros, funcionários, ministros. E eu sempre tenho falado que é por causa da fidelidade de Deus, porque Ele é o dono de tudo, é o dono da igreja, e também da sua fidelidade nos dízimos e ofertas. E a cada mês, irmãos, temos vivido um milagre novo. E não deixamos de fazer nada, como eu sempre tenho enfatizado. Ok? Você pode depositar na conta bancária. Se você quiser levar lá na igreja, você já sabe que o Marcos Vinícius e a Catiene estão lá às terças e quintas, de 10 às 5. Se você não pôde fazer nada disso, em tempo oportuno você vai poder ofertar na casa do Senhor. Fique tranquilo acerca disso. Deus cuida de nós em todos os sentidos. Algumas informações. A irmã Bernarda, ela conseguiu fazer uma cirurgia de catarata nessa semana, né? Já estava marcada há muitos meses, mas por causa da pandemia foi postergado, mas ela já está bem em casa, vai operar outra vista brevemente e voltando à normalidade, né, na sua mobilidade também, que é muito importante. Também quero agradecer as orações dos irmãos. No domingo eu falei sobre um acidente do meu cunhado, o irmão mais novo da Rosana. Ele ficou 20 dias internado, mas essa semana teve alta e graças a Deus está se recuperando gradativamente. Obrigado pelo carinho de todos. Continue orando pela Érica, pelo Kim, na luta deles. São corajosos, estão vencendo o câncer a cada dia. Aleluia por isso. Continue, irmãos, orando por todas as famílias enlutadas do nosso país. Estamos chegando aí a quase 90 mil pessoas. E o desafio é sempre grande. Por mais que, como eu falei da última vez, percentualmente é pouco em relação ao tamanho do Brasil, mas uma vida tem muito valor e todas as famílias são afetadas. Então continue em intercessão, continue em oração, porque Deus está nos fortalecendo. Se você precisar de alguma ajuda, entre em contato com o irmão Oséias, com os nossos diáconos, comigo, pastor Marcos também, cesta básica ou qualquer outra situação, estamos à disposição dos irmãos, conectados sempre, trocando informações sempre durante a semana, ok? Para que nada falte aos irmãos, nada falte a ninguém. Todos nós, irmãos, estamos atingidos por essa pandemia. Bem, em relação ao retorno às atividades da igreja, agora essa semana vou reunir o conselho no finalzinho do mês, para a gente tomar a decisão se a gente vai retornar em agosto ou não. Os irmãos têm visto por aí que algumas igrejas já retornaram. Em julho, a PIB de Pilares retomou devagarinho, só de manhã um culto. A PIB de Oswaldo Cruz começou só com uma reunião de liderança, está retomando devagar, só de manhã no culto. Agora, dia 2 de agosto, Bento Ribeiro, pastor Zé Antônio, é aniversário da igreja, eles vão ter um culto de manhã, mas todo mundo seguindo os protocolos os protocolos sanitários, né, como manda a lei e, lógico, o cuidado que temos de ter. Tem um consenso entre colegas pastores de tentarmos retomarmos na segunda quinzena após o Dia dos Pais, que seria o domingo, dia 16. Mas está todo mundo conversando e, como eu falei, vou conversar com o conselho também acerca disso. Aqui no Rio de Janeiro estava havendo essa queda do contágio, houve uma estabilidade e vamos avaliando. Ok? Se isso for acontecer, será um culto pela manhã, às 10 horas, como eu já falei, seguindo o protocolo de máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso, como os irmãos estão cansados. Não vai haver nenhuma restrição para ninguém estar na igreja, não. Todos precisarão estar lá, não é isso? Se quiserem estar, não é isso? Vamos medir a temperatura, que é uma orientação do Ministério da Saúde, e outros protocolos também. Continue orando por isso, e a decisão tomada eu ainda dou para vocês nesta semana, ok? Boa semana para todos, continue vivendo o evangelho pleno de vida com Deus, sabendo que a nossa batalha maior, irmãos, ela é espiritual, e sabemos que Satanás tem se aproveitado de muita coisa por aí, mas a gente pode batalhar pelo poder de Jesus. Boa semana a todos, permitindo Deus, quarta-feira a gente se vê. Fique na paz e até lá. A cidade clama, quem
aflição e dor.